Muito bem, pessoal, muito boa noite, amigos do canal Debate Político, um grande abraço, hein? Olha, eu tenho a honra de receber hoje aqui no nosso canal Diego Chabagold. Diego é doutor em educação, é professor da Universidade Federal Fluminense e vai nos ajudar a desvendar aqui um grande mistério. Por que Paulo Freire é tão odiado por determinados setores da sociedade brasileira? Tudo bem, Diego? Boa noite, meu amigo. Bom, João, grande abraço aí, muito obrigado pelo convite, né? Quero saudar o Regi, você aí, meu saudoso amigo, que tempo que a gente não se vê, e a todos que estão nos assistindo, um grande abraço. Muito bem, Regi Ribeiro, professor Regi Ribeiro vai conduzir essa entrevista aqui comigo. Tudo bem, Regi? Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite. Muito importante a gente debater esse tema, né? Cada vez mais atual e responder a pergunta que não quer calar, né? Por que o Paulo Freire é o mais atacado por esses bolsonaristas? Olha, eu estudei lá na UF com o Diego e vou te dizer aqui com muita tranquilidade, Diego é um dos maiores conhecedores da obra de Paulo Freire aqui no Brasil. Eu me lembro, eu ficava impressionado, Diego ali de forma meticulosa, estudando, investindo nesse tema, portanto, com certeza vai nos ajudar muito. Eu já começo, Diego, aqui com essa pergunta que é um pouco o título da nossa conversa, né? Por que o Paulo Freire, exatamente Paulo Freire, é tão odiado por determinados setores da sociedade brasileira? Eu chamaria a atenção, em particular, daquilo que a gente poderia chamar de bolsonarismo, do olavismo. Por que essa implicância, esse ódio à figura de Paulo Freire? Sim, João, obrigado aí pelos exageradíssimos elogios, né? Elogio de amigo. Não, eu acho que odiado, né? Odiado, mas também muito querido, né? Muito, muito amado, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Respeitado, né? No Brasil tem muita gente que gosta de Paulo Freire, né? Muita gente que cultiva esse amor pelo Paulo Freire e trabalha com esse ideário, né? Agora, a questão do ódio, eu acho que não é só Paulo Freire que eles odeiam, né? Eles odeiam todo mundo que pensa diferente, né? Eles odeiam os pobres, né? Odeiam a si mesmos, né? A gente fazer as análises de psicanálise, né? A gente vai entender, sobretudo quando fala aí da sexualidade, os ataques descabidos, né? Que são feitos ainda hoje, né? No ano de 2020, né? Lamentáveis. Paulo Freire falava muito em necrofilia, né? Necrofilia que ele denunciava e o anúncio de uma biofilia, né? De um amor à vida. Eu acho que passa muito por aí esse ódio, né? Paulo Freire é alguém que defende a vida, né? E eles são necrófilos, né? Eles querem a morte mesmo, né? A gente vê agora quanto isso está escancarado durante essa pandemia que a gente está vivendo, né? E a diferença também, né? Do que é defender a vida para Paulo Freire, que é defender a vida não de forma abstrata, né, mas entender que a defesa da vida também, necessariamente vai passar também pela luta contra o capitalismo, né. Eu acho muito emblemático os desenhos, né, de Gramsci e Paulo Freire pela Escola Sem Partido, né, os desenhos deles em forma de vampiros, né, porque na verdade eu acho que são eles, os necrófilos, que são os vampiros, né, e vão lutar sempre contra quem estiver querendo a vida, ou querendo transformar essas estruturas de opressão, né. Eu acho que pelo pensamento do Paulo Freire passa por aí, por essa que ele chamava de gentificação, né. Paulo Freire, o velho, ele dizia, um dia vão perceber, o velho Paulo Freire tinha razão, né, como que eu defendi a vida, eu defendi que o ser humano se realizando, né, o ser humano pensando com o próprio cérebro, né, como diria o Gramsci, e é por aí. Entendi. Regi, manda uma pergunta aí, Regi. Diego, você falou, né, no Escola Sem Partido, e principalmente nas figuras, né, que eles colocavam, inclusive em charges, tratando Gramsci e Paulo Freire como se fossem vampiros. O Escola Sem Partido é um movimento que não é um movimento de agora, né? É um movimento que surgiu lá por volta de 2004, 2005, né? E que foi ganhando corpo na sociedade brasileira, num determinado setor, né, que pensa educação, num determinado
setor da política, que são grupos ligados à extrema-direita, e sempre foi, de uma certa forma, ridicularizado. Há 10 anos atrás, a gente olhava a escola sem partido de uma maneira muito como se fosse, isso aí é algo que nunca vai chegar. E hoje, né, a gente vê, de uma certa forma, até uma disputa de hegemonia por esse campo, né, da extrema-direita na educação. De que maneira, Diego, acho até que isso é um ponto importante, de que forma esses ataques da extrema-direita começaram a surgir, de que maneira eles começaram a surgir? Como é que a gente consegue mais ou menos pensar o embrião desse processo aqui no Brasil, né, nos últimos 20 anos, mais ou menos? É uma pergunta difícil, né? Se a gente precisa. Acho que cada vez mais nós, né, eu que já fui como vocês, professor do Estado, do Rio de Janeiro, né, a gente tem uma militância muito forte, né, acho que os professores de base, do modo geral, têm uma militância muito forte, né, e mal ou bem, com todas as dificuldades estruturais de trabalho desses professores, né, das condições que nós tínhamos, né, que os professores da educação básica têm, se consegue fazer alguma coisa, né. E eu acho que quanto mais a gente conhece, né, mais a gente percebe quantas coisas estão erradas. Isso é um problema muito sério. Eu acho que é um ataque à educação do modo geral, não é um ataque ao Paulo Freire. Quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que está errado, mais a gente quer transformar as coisas. Né? Então, esses vampiros, né, que eu vinha dizendo, eles estão lá acostumados a sugar esse sangue. Se a gente começa a fugir disso, a combater isso, isso torna, evidentemente, um problema. Né? Eles lucram com essa ignorância, né? Eles lucram com essa morte. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente sofreu muitos ataques, e aí eu digo assim, desde pouco antes daqueles movimentos estudantis, né, de ocupação, muitos ataques a gente vinha sofrendo já há muito tempo na educação e íamos lutando, né, a duras penas, né, para reivindicar, né, marcar essa posição, disputar essa hegemonia. Né? Eu acho que quando eclode, né, a questão dos movimentos estudantis, isso toma uma dimensão que é a dimensão que hoje está escancarada. Né? O Bolsonaro falou outro dia, a gente quer uma universidade que forme o aluno, que não forme o militante. Né? Mas aí que está, essa que é a questão, porque a gente não faz militância porque as coisas estão ótimas. Né? A gente faz a militância porque as coisas estão horríveis e a gente quer transformar as coisas. Né? Então não é uma militância abstrata, é uma militância acima de alguma coisa que está ruim, que a gente vai cada vez mais estudando, percebendo o quanto está ruim e vai tendo mais elementos, né, para combater isso. Né? Eu não sei, eu acho que a gente tem muita coisa aí nessa tua pergunta que a gente pode conversar. Entendi. Agora, Diego, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Eu acho que isso não chega a ser uma contradição, mas é algo curioso. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque sei também que você é alguém muito preocupado com o que a gente poderia chamar de educação popular. E o governo Bolsonaro, ele é um governo, do meu ponto de vista, claramente antipopular, e, por outro lado, ele tem uma forte base popular, um forte apoio popular. Inclusive, pesquisas mais recentes têm apontado, inclusive, por uma ligeira diminuição, né? Ele perde um pouco de apoio na classe média e ganha, né, um certo apoio, amplia um pouco o seu apoio popular, ele tem investido um pouco no Nordeste, essa questão do auxílio emergencial também deu um certo ganho nas classes populares. E eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Como é que pode, assim, um governo antipopular e que tem muito apoio das classes populares, né? Isso, acho que para nós não é uma contradição, mas como é que tu vê esse tema? Sem dúvida não é uma contradição, né? A gente vê isso já se gestando há muito tempo, né? Você, né, profundo conhecedor da obra do Gramsci, né, essa concepção dialética do Gramsci pode nos ajudar, a concepção dialética da história, né, que o Gramsci tanto defende, a ideia de que, olha, não se transforma a realidade num passe de mágica, né, e isso quer dizer que não se transforma as consciências também num passe de mágica, né, o Gramsci nos ensina isso, a transformação das consciências
ela tem que caminhar junto com a transformação da realidade. Né? A gente transforma a realidade e a gente vai aprendendo, vai lutando para transformar a realidade e a gente vai aprendendo. Né? Existem alguns equívocos aí, né? Às vezes alguns vão mais para o lado um lado mecanicista, né? Para usar a terminologia do Paulo Freire, achando que se as estruturas de opressão forem transformadas, as consciências vão a cabo, né? E tem um outro equívoco, que é o que está mais presente conosco, né, na nossa conjuntura desses últimos 20 anos aí que o Regi estava colocando, que é o idealismo, né, o idealismo de achar que transformando as consciências a gente vai transformar. Se for todo mundo para a rua abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Lagoa Rodrigo de Freitas vai ser salva. Se a gente fizer roda de conversa, né, a gente vai resolver todos os problemas do mundo, né? Agora, fazendo uma leitura marxista, né, mais radical, eu diria, a gente paga o preço do reformismo, né? A gente paga o preço dos governos reformistas que a gente teve, com Lula e com Dilma, né? E por duas questões fundamentais. A primeira, uma questão teórica, né? A gente sabe lá, desde Marx e de Engels, que qualquer tentativa de reformismo, qualquer tentativa que se diga socialista, que tenha sensibilidade social, mas que não vá, né, na transformação da estrutura, não coloque seus esforços na transformação da estrutura da sociedade de classes, ela vai estar sempre inserida na doutrina liberal. Né? Então não dá para a gente transformar as estruturas sem consciência e não transformar as consciências sem mexer na estrutura. Isso é uma questão teórica fundamental, né? Mas, por outro lado, a gente vê um erro, né, que eu considero um erro, né, não estou jogando neném com água suja fora, tá? Estamos aqui acho que o pessoal que está nos assistindo, sobretudo deve ser progressista, de esquerda, vai entender o que eu estou falando, né? Não estou criticando o PT abstratamente, imagino. Muita coisa boa foi feita, mas se pecou muito nisso, porque se melhorou muito a estrutura, né? Não se combateu a estrutura, né? Mas se melhorou muito a materialidade das pessoas, a vida material das pessoas, né? Mas se deixou de lado a disputa das consciências. Né? Então a gente viu, por exemplo, as igrejas, sobretudo protestantes, né, com a sua teologia da libertação, né, teologia da prosperidade, né, tomando esse nicho, tomando essas consciências, né? Então o camarada lá estava com Bolsa Família, estava melhorando a vida por várias coisas que estavam sendo feitas pelos governos do PT, mas ele achava que era porque ele ia para a igreja, né? Ele achava que as coisas estavam acontecendo porque Deus estava provendo aquilo para ele, né? Então eu acho que se pecou muito nessa falta de disputa, né? E onde se disputou, onde as ciências humanas entraram, onde os trabalhadores da universidade, sobretudo, entraram de forma muito idealista, né? Tratando os métodos, tratando as metodologias, tratando as coisas de uma forma muito estéril, né? Sem querer enfrentar de fato as estruturas de opressão, né? Regi. Eu concordo, Diego, concordo. Inclusive, eu acho que tem uma coisa que é fundamental da gente pensar, e eu vou até lhe fazer a pergunta sobre isso, que é o seguinte: a gente hoje coloca muita responsabilidade no bolsonarismo, né? Tudo que surgiu agora de direita, que estava dentro de uma caixinha, parece que o Bolsonaro abriu essa caixinha e tudo que era de direita que havia no Brasil, ele se apropria e se coloca como responsável. Então, a gente sempre coloca como se o bolsonarismo fosse, né, esse espectro político que representa toda a direita, e muitas das vezes, muitas pautas da direita já eram reivindicadas antes do bolsonarismo, né? Então, por exemplo, essa questão do escola sem partido, isso aí já existia, já havia esse núcleo, né, político que pensava de maneira mais conservadora a educação, e a gente nunca, de uma certa forma, a gente nunca levou isso muito a sério, né? A gente sempre teve outros debates. Queria lhe fazer uma pergunta, Diego, também que é importante, é o seguinte: o papel, até queria voltar um pouquinho à discussão para a educação, o papel hoje dessas grandes corporações aí, todos pela educação, Fundação Unibanco, Bradesco Educacional, Itaú Social, qual o papel hoje que essas empresas cumprem
no campo educacional e de que maneira elas se relacionam com essa visão mais progressista da educação, uma educação mais libertadora, qual é o impacto que essas empresas têm, de que forma esse conflito vem se dando, né? Não, verdade, né? O papel delas é avassalador, né? E não é, evidentemente, um papel pedagógico. Né? Porque o que está em discussão não é uma questão pedagógica, não é a proposta pedagógica dessas instituições, né? A dimensão é política. A gente vê, e acho que nenhum Brasil, nenhuma democracia mais desenvolvida no mundo ia ter esse tipo de discussão quando o ministro da Fazenda está ligado a uma pessoa que é representante das universidades particulares, né? Ou como esteve no Rio de Janeiro, na época que eu era professor do Estado, que o governador Sérgio Cabral tinha uma relação com o pessoal que distribuía os computadores para os colégios, né? A gente tem que perguntar que liberalismo é esse, né, que eles estão defendendo, né? Um liberalismo que, para eles, o Estado tem que ser forte para eles poderem mamar na teta do Estado, mas os populares não podem mamar na teta, né, como eles gostam tanto de dizer, né? É um liberalismo, um Estado mínimo para prover socialmente, né? E um Estado forte para emprestar dinheiro para esses grandes investimentos, né? Então, é a mercantilização da educação que a gente vê. Quando um valor como a educação deixa de ser provido pelo Estado para ser vendido, né? Isso é muito complicado, né? Muito complicado. Agora, você tinha feito uma pergunta antes dessa questão do liberalismo, né? Antes do papel das grandes corporações, né? Sim, do golpe, né? Não falou em golpe, mas eu vou falar em golpe. É óbvio que não começa com o Bolsonaro isso tudo, né? Começa com o pré-sal, né? Com o dinheiro do pré-sal para a educação, né? E é profundamente ideológico dizer isso, eu assumo, né? Para mim é claro isso, né? Vamos dar dinheiro para a educação. E aí começa a questão, todo o reacionarismo, né? Em torno disso, né? Até derrubar uma presidente e colocar dar um golpe. O golpe é um golpe ultraliberal, o golpe não é um golpe fascista, né? O Bolsonaro, não acho também que a gente deve dizer que é um acidente de percurso, né? Mas ele tá no poder porque ele compartilha dessa visão ultra-neoliberal, né? Haja vista que a sociedade, as elites, né, estavam se mexendo, né, combatendo o Bolsonaro quando ele estava dizendo aquele monte de besteira, ficou quieto, se ficar quieto, tá bom, desde que leve o projeto adiante, né? Essa é uma coisa que tem que ser considerada. Agora, quanto ao liberalismo, até mesmo o liberalismo está sendo atacado, né? Escola Sem Partido, eles criaram uma celeuma dizendo para a gente que estão combatendo o comunismo, que estão combatendo a doutrinação, mas o que eles combatem é o liberalismo. O que eles combatem é o acesso dos estudantes aos conteúdos, né? Aquele projeto iluminista, é isso que eles estão combatendo, né? Um conservadorismo que se veste de conservadorismo, mas que na verdade é um reacionarismo, né? E olha que tão pouco foi feito, né? Tão pouco foi feito na educação brasileira para ter uma reação tão forte, né? Tão avassaladora. É isso. Agora, Diego, deixa eu te perguntar uma outra questão aqui, que é o seguinte. A classe média brasileira, inclusive a classe média com bons índices de escolarização formal, ela votou em peso no Bolsonaro. E aí eu queria, porque geralmente a gente pensa que, aquele discurso, né, a solução é a educação, o país tem que investir na educação, e muita gente, né, com bons índices de escolaridade, sobretudo alguns segmentos de classe média, votaram em peso no Bolsonaro. Eu queria te perguntar um pouco como é que é esse, na tua opinião, um desafio de construção daquilo que Gramsci vai chamar de intelectual orgânico, né, que é ali um organizador de uma determinada vontade coletiva, de uma determinada reforma intelectual e moral. Como é que tu vê essa coisa de uma escolarização formal e esse desafio de você formar um intelectual orgânico? Aí, João, tu está me fazendo duas perguntas aí, né?
questão da Idade Média, né, da classe média, né, o ato falho aí, bom esse ato falho, inclusive, né, a classe média é uma questão, né, de certa forma ela é orgânica também, né, tem se formado intelectuais orgânicos, sobretudo na área de tecnologia ou de comando, né, mas, de certo ponto, a burrice da idade média, de novo, a burrice da classe média é, de certa forma, orgânica também, esses interesses, né? É uma vergonha, a gente tem contato, né? Eu tenho contato com gente que tem dinheiro, que tem acesso a viagens para a Europa, para os Estados Unidos, frequenta as universidades, frequenta, né, as melhores universidades, as melhores escolas particulares, né? E eu vi pessoas, essas pessoas, muitas, não foram poucas, acreditando que o Lulinha era dono da Friboi, acreditando em mamadeira de piroca, em kit gay, acreditando que o Haddad ia fazer uma ursal, né, no Brasil, né? Então, de certa forma, também tem aí uma burrice conveniente, né, na classe média. Não é só uma coisa, assim, uma alienação, que você tem ali o seu garantidinho, né? Para que você vai ficar pensando em política, né, João? Não carece, né? Agora, é lamentável, me assusta muito. E aí é a questão da elite. Eu acho que o trabalho do Gessé, de Souza, né? Todo mundo conhece agora, foi bastante divulgado nos últimos anos, é muito representativo disso, né? De como que a gente não tem uma elite que foi capaz de criar um projeto de país, né? E evidentemente que faz isso por interesses, né, que econômicos, mas com o passar dos anos, né, vai se tornando vil de uma determinada forma que acaba regredindo mesmo, né, intelectualmente. Se hoje quisessem, né, a verdade é essa, se a elite brasileira hoje quisesse fazer um projeto de país sério, não tinha capacidade intelectual para fazer esse projeto, né? Essa é uma questão que tem que ser enfrentada, né? Agora, quando você pergunta, a segunda pergunta, né? Quando você me pergunta sobre o intelectual orgânico, aí eu já vejo, não, o intelectual orgânico é da classe trabalhadora, né? É um outro intelectual orgânico que precisa ser formado, né? E eu tenho visto assim, ele tem sido formado, sobretudo, nos movimentos populares, né? De acordo com aquilo que a gente tinha falado já sobre o Gramsci, né? Transformar as consciências na própria luta, né? Uma pedagogia da militância, né? Então, quando a luta é a principal intenção educativa, né? Quando a política é pedagogia, a pedagogia é política de forma clara, né? Quando se aprende intencionado na própria luta, você tem uma dimensão ontológica que se cria e é muito mais fácil, né? Que a gente tem esses intelectuais orgânicos sendo gerados dentro desses movimentos, né? É uma coisa quase que visceral, né? Já vista, por exemplo, o Sem Terrinha, a gente vê lá desde pequenininhos, né? Que tem a noção de que aquela luta tem a ver com a gentificação deles, né? Tem a ver com a formação humana deles, né? Agora, tem uma outra trincheira que ultimamente tem me mobilizado muito, né? Eu só fui 8 anos professor do Estado, né? Isso marca a gente, né, profundamente, é uma escola enorme, uma admiração muito grande que eu tenho pelos meus colegas, né? A gente também pode formar esse intelectual orgânico, né, nas escolas, né? Mas aí a gente volta para a questão, né, Regi, do Escola Sem Partido, né? Porque como é que a gente vai formar se a gente não está tendo as condições de trabalhar conteúdos escolares? Na escola popular, a escola pública é um dos pouquíssimos lugares em que as camadas populares vão ter contato com o patrimônio cultural organizado, né? Vão ouvir falar de Shakespeare, vão ouvir falar de Machado de Assis, de Isaac Newton, né? Vão ouvir falar de filosofia, né? Vão ter acesso a esse patrimônio cultural, que é fundamental, que é uma ferramenta fundamental para o engajamento na realidade, na transformação da realidade, né? Então, se a gente perde isso, né, se a gente perde esses espaços, isso é muito perigoso, né, porque se mata a escola, se mata a vida, né, nesse caso, porque a gente deixa de ter essa construção mesmo orgânica com os populares, né. E aí eu acho que a formação do professor de educação básica hoje em dia está no centro dessa discussão também, né, a gente perceber o quanto que esse professor
E a formação que eu digo não é uma formação só pedagógica, é uma formação política também, que é tão importante quanto a formação pedagógica, né? Vocês são dos professores do Estado, né? A gente sabe que o professor que está lá na militância, o professor que tem um engajamento político, né? Ele consegue sobreviver àqueles ataques todos, né? Ele não é o perfil do professor que vai ficar deprimido, que vai ter burnout, né? Porque a gente sabe contra o que a gente está lutando, né? A gente acaba tendo uma dimensão outra, né, que percebe o político, né, que se sobressai dessa, né, ou seja, percebe que os problemas são políticos, não são pedagógicos, né? Então esse professor que se forma com esse engajamento, né, nos diferentes espaços, seja lá no movimento estudantil, depois nos movimentos sindicais, né, ele tem mais elementos para trabalhar isso, evidentemente, né? Mas do jeito que está, com os ataques que a gente está tendo, com essa reforma do ensino médio que tira os conteúdos completamente das crianças, né, fica muito difícil, Regi. Diego, eu quero até tocar agora no assunto que pode ser até minimamente delicado, que é o seguinte: o papel dos evangélicos hoje, né? Hoje a gente vem discutindo o papel dos evangélicos na política brasileira, né, principalmente nessa questão da disputa da hegemonia, mas principalmente eu gostaria de fazer uma formulação que você falasse aqui um pouquinho sobre essa questão do conservadorismo na educação, né? De que maneira esses evangélicos, também que compõem o setor conservador, mas a gente não precisa necessariamente dizer que todos os evangélicos são conservadores, você tem vários segmentos, né, falando evangélico, a gente tem vários segmentos, mas a gente tem um setor, né, que eu posso até dizer que a maioria que são conservadores. Eu, como professor, vejo cada dia mais na sala de aula jovens com 16, 17, 18 anos com um pensamento muito conservador, né, e defendendo pautas minimamente conservadoras e numa contraposição a pautas já bem consideradas libertárias, né, que é a pauta LGBT, a questão do racismo, ou seja, a gente vê dois discursos que estão se tornando cada vez mais distantes, né? Você tem o jovem hoje bem conservador e, ao mesmo tempo, você também tem o jovem que é mais libertário. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, é uma grande questão, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar um pouco em relação a Paulo Freire, isso, né? Isso volta um pouco lá naquela primeira questão do João, né? Por que eu odeio tanto Paulo Freire, né? Eu acho que essa história de chamar o Paulo Freire de comunista diz muita coisa, né? Porque a gente sabe que Paulo Freire não era comunista, né? Não se dizia abertamente comunismo, ainda que né, se reconhecesse como marxista. Mas é porque é mais fácil para eles dizer que Paulo Freire é comunista do que dizer que Paulo Freire é cristão. Como é que eu vou formular isso? Para o Paulo Freire, o cristianismo não é algo a ser combatido. Para o Paulo Freire, o cristianismo tem uma potência transformadora muito grande, né? A relação com ele, muito conhecida com a teologia da libertação, nos mostra isso, né? Então, acho que esse ódio, né, voltando àquela primeira pergunta, passa um pouquinho por aí também, né, com essa reivindicação do cristianismo como algo potencialmente transformador da realidade, né, algo que possa ajudar na transformação. Eu não penso assim, né, esse é um dos pontos centrais que eu divido do Paulo Freire, né. Eu acho que o pensamento religioso, qualquer que seja ele, tem que ser superado. Né? Eu acho que eu gosto muito de ficção científica, né? Então eu penso assim meio Star Trek, né? Tem aquela coisa da federação, né? Federação intergaláctica, não pode influenciar nos planetas que ainda são meio pouco desenvolvidos, né? Então assim, eu acho que se existe essa federação intergaláctica, eles falam os terráqueos, são aqueles caras que, são primitivos, entendeu? Que ainda acreditam em Deus, sabe? Então eu acho que o pensamento religioso, do modo geral, tem que ser superado. E aí eu concordo, mas discordo de ti, Regi, porque não se trata só dos evangélicos, não. Eu acho que quando a gente fala em combater, né, os católicos também têm muito, né, o papel. Já visto agora essa carta que foi redigida do povo de Deus, que a CNBB não até hoje, pelo menos até agora onde eu sei, não assinou, né?
Então, de um lado a gente tem com os evangélicos, sim, essa teologia da prosperidade, né, esse aporte muito grande com o ópio do povo, né, e chegar nos rincões e dar esse suporte para essas pessoas que são necessitadas, né, social e economicamente, né, enganar essas pessoas, explorar essas pessoas, né. Mas, por outro lado, tem também, e essa é a parte muito forte no catolicismo, um idealismo, né, uma ideia de que se possa transformar os corações, né, sem tocar nas estruturas sociais, uma sensibilização, né, de Jesus no coração das pessoas, que nada mais é do que o lavar as mãos, né, do Pôncio Pilatos, como o Paulo Freire usa essa metáfora, né. Eu acho muito perigoso também o idealismo católico. Eu acho muito perigoso, né? E ainda que não se organize partidariamente, isso não quer dizer que não se organize politicamente, porque na hora que precisa eles estão lá com muita força, né, para defender. É claro que eu estou jogando aqui o neném com a água suja fora, né? Eu realmente não vejo com muita parcimônia, não. Tem muitos colegas, né? O João conhece também, né, muitos colegas que são até, que eram da teologia da libertação, que eu respeito muito, né, eu sei dessa potência transformadora, mas se a gente olha do modo geral, eu vejo o pensamento cristão sobretudo, mas todas as religiões, como algo a ser superado. Eu acho que, eu coloco da mesma forma, eu acho acreditar em Deus um absurdo tanto, em 2020, um absurdo tanto quanto ser racista ou ser homofóbico. Ô, Diego, deixa eu te fazer aqui uma última pergunta. Obrigado aí pela deferência. O Diego é um pouco arredio aí, que eu sei, nessas questões de entrevista. Sei que é uma deferência essa entrevista que tu está concedendo aqui para nós do canal Debate Político. Eu queria te perguntar o seguinte, o Diego, o nosso canal aqui tem alguns temas que são recorrentes. Por exemplo, a relação entre mídia e política, a relação do judiciário com a política, as questões de conjuntura, e também, né, entre outros temas, uma reflexão sobre a esquerda brasileira. Né? Refletir sobre a esquerda brasileira é sempre um tema quente aqui para nós temos sempre muito interesse nesse tema. E eu queria te perguntar, para fechar, né, uma reflexão tua, sobre o que o Paulo Freire pode ajudar na reflexão da esquerda brasileira, o que a esquerda brasileira tem a aprender com a obra de Paulo Freire. É uma baita pergunta, né? Eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? O governo de Lula e Dilma, né? Fez muitas mudanças sociais importantíssimas do ponto de vista social e econômico, né? Acabaram mexendo nas estruturas, né, de classes, mas melhorou, né, materialmente a vida de muitas pessoas, mas acabou deixando muito a desejar na disputa das consciências, né? Eu acho que Paulo Freire pode nos ajudar muito nesse sentido, de mostrar a importância, né, da tomada de consciência, a importância da subjetividade na transformação da realidade, né? Porque senão a gente pode até fazer uma revolução, né, mas vai ser uma coisa assim, de cima para baixo do mesmo jeito, né? Mudam-se as figuras, aí vai lá meia dúzia de maluco lá e toma o poder, mas isso não vai fazer uma transformação de cima para baixo, né? Pelo contrário, vai haver resistência, evidentemente, né? Porque isso vai ser visto como uma ditadura, né? Então, eu acho que o Paulo Freire nos ajuda muito nesse sentido de demonstrar para a gente que sem a participação efetiva das camadas populares, né, a gente não consegue transformar esse país, né? Essa questão da formação humana, né, da gentificação, que é uma coisa tão presente na obra do Paulo Freire, né, em que cada um possa pensar com o próprio cérebro, né, ter os elementos para decidir, né, os rumos da humanidade do modo geral, ela precisa, evidentemente, de educação, precisa de aporte de conteúdos, precisa de condições para os professores, né, mas, de certa forma, ela precisa também dessa participação efetiva, né? Não se pode considerar
o educando, as classes populares, como uma massa de manobra, né, em vários eventos messiânicos aí que se colocam, vamos salvar todo mundo. Não, tem que ter essa participação efetiva, né? As classes populares não podem ser consideradas, né, como objetos de uma mudança social, elas têm que ser protagonistas dessa mudança social, né? Eu acho que a reflexão primeira de Paulo Freire passa por aí, né? Depois a gente vai pensando pedagogicamente as consequências dessa dimensão ontológica primeira, essa dimensão política primeira, né? Eu acho que Paulo Freire nos ajuda muito nisso, né? Tem muitas pessoas da esquerda brasileira, né, que acham que Paulo Freire não tem uma contribuição, né? Mas isso é porque o próprio pensamento do Paulo Freire está em disputa. Existe uma disputa do pensamento do Paulo Freire e o pensamento, a compreensão hegemônica do pensamento de Paulo Freire não é esse que a gente está discutindo aqui hoje, marxista, né? É uma compreensão muito mais ligada ao cristianismo, a um respeito abstrato, às pessoas do Paulo Freire do amor, né? Paulo Freire do respeito ao educando, aquele que tem que ter como ponto de partida a realidade concreta do educando. Não é uma questão metodológica, né, do meu ponto de vista. Então, eu acho que isso é uma contribuição em si, porque a gente viu muita, quando eu digo, né, disse há pouco, que tem uma dificuldade muito grande, e a gente teve uma dificuldade muito grande em disputar essas consciências, né? Isso parte muito desse tipo de leitura pós-moderna, sobretudo na academia brasileira, né? Que acha que se a gente respeitar as culturas diferentes, se a gente respeitar o aluno, que isso por si só transforma a realidade, né? Você tinha dito atrás agora de educação popular. O que caracteriza a educação popular para o Paulo Freire? Nessa disputa, nessa perspectiva hegemônica que eu estou aqui denunciando, educação popular para essas pessoas, para o Paulo Freire, é um método. É a forma como você vai fazer, né? Para nós marxistas, a educação popular, o objetivo da educação popular, o ponto de partida da educação popular é capacitar técnica e cientificamente as camadas populares para exercício do poder, para disputar a hegemonia, né? Muito bem, pessoal. Acho que meu microfone agora aqui voltou. Diego, mais uma vez, obrigado aí pela entrevista. Deixa eu deixar aí um minuto para você se despedir da galera. E muito obrigado mesmo aí. A conversa foi muito boa. Obrigado, João, pelo convite. É um prazer enorme estar contigo, com o Regi, né? Um grande abraço aí a todo mundo que está nos assistindo, né? E sigamos na luta, né? Eu acho que o Paulo Freire é realmente um pensador que tem sentido, né? Tem certo sentido que ele seja tão combatido, porque realmente ele e Gramsci são dois grandes autores que nos mostram, né? Nos dão elementos, nos fundamentam para que a gente consubstancie mesmo essa ontologia humana, né? Essa ideia de que todos os homens são filósofos, todos os homens são intelectuais, né? Todos os homens e mulheres, né, são filósofos, são intelectuais, né? Podem pensar com o próprio cérebro, né? Podem assumir a transformação da realidade, ainda que utópica, né? Ainda que isso não seja uma coisa individualista, não seja um voluntarismo, né? A gente tem essa potencialidade dentro da gente. Paulo Freire nos ajuda muito, né, a pensar essa sociedade tão, como eu disse lá do Star Trek, né, tão retrógrada, né? Então a gente está em 2020 e é um absurdo que a gente produza mais de 2 quilos de alimento por pessoa no mundo e 1/3 do mundo esteja morrendo de fome, né? Alguma coisa está muito errada, né? Então um grande abraço aí para todo mundo, valeu, obrigado pela oportunidade. Valeu, Diego. Regi, muito obrigado aí, meu amigo. Um grande abraço aí também. Você também, Diego. Valeu, João. Boa noite, galera. Pessoal, inscreva-se no canal, acione a notificação do sininho e continue fortalecendo o canal Debate Político. Grande abraço.